Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que podemos suportar. Essa frase, Santa Faustina, ela é nossa santa de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. Não poderíamos começar com uma frase mais misericordiosa que essa. Estamos falando de uma frase misericordiosa, o que nos vem Santa Faustina e a imagem do Jesus misericordioso revelado a ela, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Pois bem, Santa Faustina é considerada uma grande mística da igreja. Tivemos outros vários santos místicos, São Tomás de Aquino, Padre Pio, Santa Rita de Cássia, que a gente viu, São José de Cupertino, que eu gosto muito, trarei aqui algum dia, e muitos outros. E o que a gente pode entender como um santo místico antes da gente entrar de fato na história de Santa Faustina? Quando você fala em mística, algo que vem na minha cabeça, pelo menos de modo particular, de maneira muito direta, é algo assim meio oculto, meio misterioso. Mas enquanto cristão, o que a gente deve entender quando a gente diz de um santo místico? Um santo místico é aquele que, por uma graça especial de Deus, ele se abriu de tamanha forma à ação do Espírito Santo que ele experimentou um contato muito íntimo, ele teve uma experiência quase que direta com Deus. Né? E eu digo quase que direta porque a maioria das vezes que você vai perguntar para esse santo, para ele definir essa experiência, ele não consegue explicar de uma maneira muito palpável. Ele simplesmente viveu ali. E aqui temos outra mística, estamos falando de Santa Faustina. Santa Faustina, ela vai nascer na Polônia. E aí, meu Deus, mais um santo polonês, que lugar abençoado. Ela é a terceira filha de uma família de 10 pessoas, muito pobre, uma família camponesa simples. Para vocês terem ideia da simplicidade, é uma família que sempre foi muito forte na educação espiritual. Eles eram tão zelosos assim que as meninas compartilhavam o mesmo vestido, que era o vestido bom, que era para ir para a igreja. Então não era sempre que iam, elas iam revezando porque não tinha roupa boa para todo mundo ir à missa. É, de certa forma, lamentável, mas sensacional ao mesmo tempo você perceber esse cuidado que os antigos tinham de se preparar, de estar bem para ir à celebração. Então, desde muito cedo sentindo aquele chamado, aquela vida religiosa, mas numa família tão numerosa, ficava um pouco mais difícil. Ela estudou apenas 3 anos da vida, não conseguiu estudar, ela tinha que realmente trabalhar para ajudar no sustento da família. Com 16 anos ela vai trabalhar de doméstica numa outra cidade para conseguir se sustentar, para conseguir mandar dinheiro também para a família, para sobreviverem ali. Realmente esse é um negócio muito difícil. Com 18 anos ela volta para casa, essa comuna ali no interior da Polônia, e fala para os pais: eu quero seguir a vida religiosa. O pai dela nega assim veementemente. E assim, estando diante de um Jesus misericordioso, não cabe a nós julgar aos pais dela nesse tempo, sabe? Porque ele deve ter tido os propósitos dele, ele deve ter tido uma criação que o induziu aquilo, ele deve ter tido os motivos dele para ser tão firme ali e negar a vida religiosa. Eu acho pertinente a gente não julgar o pai e a mãe dela nesse sentido, e confiar também que quando é para ser, e para uma alma tão abençoada e agraciada quanto foi a de Santa Faustina, um não de um pai não seria o menor dos obstáculos para que ela de fato conseguisse deixar um legado aí e revelar pra gente tantas coisas preciosas do alto. Com 19 anos acontece um fato surpreendente que é a chave, a virada de Santa Faustina. Só para constar, ela não nasce Faustina, ela nasce Helena. Helena e um nome polonês que eu não vou saber pronunciar, é muito complicado. Aliás, essa história da vida de Santa Faustina é cheio de nome polonês que vai beirando o russo ali para aquele lado do leste europeu, umas coisas muito difíceis de pronunciar. Não vamos de Helena mesmo, só Helena. Nessa época ela ainda é Helena. E aí o que acontece? Ela vai com uma irmã para um baile, uma festa normal, 19 anos, tá ali no ápice da juventude, tá lá na festa. Eis que no meio da festa, enquanto ela dançava, aparece o Jesus, mas não um Jesus misericordioso, um Jesus coberto em chagas, um Jesus machucado. E ele pergunta para ela: Faustina, aliás, Helena, há
até quando eu vou ter paciência com você e até quando você vai me enganar? Ela deu uma disfarçada ali com o irmão, saiu, conseguiu sair, inventou ali uma dor de cabeça na hora, sentou, espaireceu um pouquinho e logo deu no pé e foi para a catedral de São Stanislau. Ela chega lá e começa a rezar diante do Santíssimo de maneira muito profunda e fala: Senhor, eu quero te escutar, mas o que eu tenho que fazer então? Né? Vista essa visão que eu tive tão clara, o que eu preciso fazer? E aí ela escuta uma voz dizendo: vai então para Varsóvia. Varsóvia, a capital da Polônia, e lá você vai entrar num convento. Eu fico imaginando eu comigo, uma camponesa sem instrução nenhuma, tinha estudado 3 anos, jovem, menina, vai para uma capital sozinha. Essa era a mensagem que ela tinha que encarar. Ela pensou, ela relutou, né? Ela falou: oh, meu Deus, será que é isso? Não. O que ela fez? Ela chegou em casa, contou a história mais ou menos para um irmão, saiu sem autorização dos pais, não despediu de todo mundo, só com a roupa do corpo ela embarca e vai para Varsóvia. Assim que ela desce do trem, ela vai para uma catedral, tá tendo uma missa lá, ela é acolhida por uma senhora polonesa com um nome igualmente difícil. Essa senhora vai acolhendo ela ali e ajudando ela a tentar montar uma aplicação para entrar nos conventos. E essa parte foi muito difícil porque os conventos recusavam ela. Primeiro, ela não tinha dinheiro para pagar os estudos que precisava ali e ela não tinha os estudos mais básicos, né? Então era tudo muito difícil de ela ser aceita num convento. Com muito custo achou um convento lá em Varsóvia que ajudou, que estava proposto a aceitar ela, desde que ela pagasse a entrada. O que ela fez então? Trabalhou mais 1 ano em Varsóvia como doméstica, na casa do pessoal ali, para juntar o dinheiro. Mensalmente ela fazia aportes na conta do convento lá, até que em 1926 ela dá entrada então no convento. Fica lá, a irmã falou para ela que ela ia desempenhar assim, tarefas muito básicas, que o estudo dela era muito primitivo, então assim, cozinheira, jardinagem, porteira, e dificilmente ela conseguiria alcançar os altos cargos lá da ordem do convento que ela estava. Pois bem, ela com muita obediência acolhe aquilo, começa a frequentar esse convento, mas nas primeiras semanas que ela entrou no convento, ela teve uma tentação muito forte de desistir de tudo aquilo e voltar. Ela só não fez isso porque ela não conseguiu achar a madre superiora no momento que ela estava com essa ideia de desistência. Ora, pensa, o que aconteceu? Depois que ela voltou no quarto, ela viu o mesmo Jesus chagado, machucado, e perguntou para ele: nossa, quem fez isso com você? Aí Jesus novamente virou para ela e falou: você não tem ideia de como eu ficaria triste se você tivesse abandonado esse convento e todas as coisas que eu tenho preparado para você. Isso deu força para ela e ela vai ficando ali nesse convento. Então ela fica nessas tarefas, desempenha essas tarefas no convento. A ordem dela tem alguns outros conventos, ela vai sendo deslocada. 2 anos depois dela ter entrado, quando ela fez assim os primeiros votos, os pais dela estavam na cerimônia, ou seja, acolheram, entenderam aquilo depois também. De certa forma, acredito eu que deveriam estar muito orgulhosos. E ela vai passando por vários outros conventos, vai para conventos na Lituânia, e ali na Lituânia é que ela conhece o confessor dela, o Miguel Spokotoko, esse nome também russo aí, vamos chamar de Miguel, o moço, o confessor dela. Então, em 1931, pouco antes dela ir para esse outro convento onde ela conhece o Miguel, ela tem a revelação dessa imagem, né, do Jesus misericordioso. E Jesus é muito claro para ela, falando: ó, você tem que pintar um quadro meu, você tem que dar um jeito desse quadro ser pintado para essa imagem ser venerada pelo mundo. E você vai colocar embaixo dela as inscrições aí: Jesus, eu confio em vós. Ela falou: beleza, não sei pintar, não sei desenhar, impossível eu fazer assim com a exatidão, com a perfeição, esse Jesus misericordioso. Ela fala com as irmãs também
cortam ela ali na hora. Ela vai conhecer o Miguel um tempo depois, lá na Lituânia, nesse convento da Lituânia, um convento pequenininho. E quando ela conta isso, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu vou te agendar uma psiquiatra, que eu acho que você não tá batendo muito bem das ideias. Agenda a psiquiatra dá um laudo que o estado mental dela é perfeitamente normal, e aí ele fala assim: opa, tem alguma coisa especial com essa menina. Ele pede então para deixar um tesouro que, depois de estudar a história, com certeza farei aquisição, que é o Diário de Santa Faustina. Ele pede para todas essas experiências místicas que ela tem, ainda que ela não consiga com palavras colocar a grandeza daqueles momentos, para ela ir transcrevendo isso num diário. E assim Santa Faustina vai fazendo. E ela conta para ele da imagem, e é ele que agencia ali para fazer um pintor vir e pintar. E ela assim, ela profetizava muitas coisas ainda, ela tinha muitas visões. Uma das coisas que ela viu foi que a obra dela seria, de certa forma, banido por um tempo, mas depois seria revelado, e assim foi. O Vaticano baniu as obras de Santa Faustina. Ela ainda estava em processo de canonização, tinha sido canonizada ainda. Entre 1959 e 1966, 7 anos, ele baniu as obras dela. Papa João Paulo II veio explicar depois que foi uma questão meramente administrativa de uma tradução, que do polonês para o italiano tinha ficado diferente, e por isso ela ficou oculta esse tempo. Outra coisa também sobre as guerras, ela falou que viriam grandes guerras, né? Veio a Segunda Guerra Mundial logo em seguida. E ela tinha vontade também de fundar uma congregação. E essa congregação só tinha um problema: ela já tinha feito voto de uma obediência perpétua à ordem que ela fazia parte, né? Ela tentou discutir ainda, porque ela queria uma congregação contemplativa pautada na misericórdia. Felizmente o Miguel conseguiu, depois dela morrer, conseguiu ele fazer essa congregação ganhar vida segundo a regra que ela tinha colocado, e tendo como devoção o Jesus misericordioso. Santa Faustina nos deixa então com 33 anos apenas, mais uma santa que vai embora muito cedo, tal como Santa Teresinha. Santa Faustina também foi embora muito cedo, com 33 anos, deixando esse legado enorme. Morreu de tuberculose, sofreu muito com a doença, uma doença dolorosa para a época, e nos deixa aí esse grande legado. Aí eu vos pergunto, o que podemos aprender com Santa Faustina? Eu queria colocar aqui em primeiro ponto, a ação imediata do chamado. O que é a ação imediata? Quando Deus falou para ela, vá para Varsóvia, ela não pensou, ela não ficou receosa, ela foi, ela se deixou levar sem saber o que ia acontecer. Isso é de fato se abandonar, e isso a gente tem que fazer. Eu tenho uma experiência muito particular com o Frei Sérgio, e essa pequena pessoa talvez não vá se lembrar disso, visto o tanto de gente que ele atende, né? Mas um sábado ou um domingo ele foi visitar a minha família lá em Anápolis. Essa época devia ser 2016 ou 2017. Eu não estava tão firme num propósito de vida de santidade ainda. Ele sentou no sofá e me disse assim: Diego, e aí? O que você vai fazer da vida? Assim como ele já contou em diversos lugares. Aí você começa, porque eu penso que no trabalho, não sei. Não. O que você quer da vida? E preste atenção que a sua vida até hoje, eu vejo muitas graças acontecendo, mas você tem que tomar uma ação, você tem que decidir mais rápido, você não pode deixar o tempo passar. E é muito nesse sentido de seja imediato, a santidade é pra agora, é pra já, não perca tempo. De fato, assim, eu não fui tão imediato, essa conversa foi surtida de efeito, assim, um tempo depois, mas eu sou grato, e eu lembro hoje desse momento com muita gratidão. Uma outra coisa, né, que a gente pode aprender com Santa Faustina: vida de santidade não é fácil, gente, não é fácil mesmo. A gente parece que está entrando num mato sem cachorro. A vida de santidade, ela é dolorosa, ela traz sofrimento, ela traz angústias, ela traz de certa forma dor também.
mas ela traz uma paz e uma certeza que compensa tudo isso. E era essa certeza desse chamado que movia Santa Faustina. E ela compreendeu que de fato não é um mato sem cachorro. Um mato sem cachorro, talvez numa visão humana limitada, é por isso que eu falei que parece, mas de fato não é. É uma vida de abandono, onde Deus está sempre segurando a nossa mão e nos conduzindo, e metendo a frase que ela falou, que Deus não dá nunca mais o que a gente pode suportar. O terceiro ponto, eu já trouxe isso aqui, é a questão do confessor. Veja mais uma vez aí o diretor espiritual aparecendo na vida do cristão de uma forma determinante, né? E assim, a ajuda de Miguel na vida de Santa Faustina foi imprescindível para que fosse revelada a imagem. E você tem um confessor, você tem um diretor espiritual, alguém que te encaminha, é preciso. Muitas vezes a gente pode pensar, e eu coloco aqui como quarto ponto o seguinte: Santa Faustina foi uma mística, né? Então, eu não sou mística, eu não tenho uma experiência assim tão direta com Deus. Meu amigo, talvez não tenhamos nunca, né? De certo modo, ela foi agraciada de uma maneira muito especial, mas o que a gente pode aprender com isso é apurar a nossa sensibilidade. A nossa vida está envolta de milagres a todo momento. E para a gente compreender isso, é a gente que tem que mudar a sensibilidade, não Deus que tem de vir ao nosso encontro. A abertura é muito mais da nossa parte do que da parte de Deus. Não se lamente porque você não tem visões místicas, sobrenaturais. É possível ser santo sendo tão normal quanto você, quanto eu, quanto foi Carlo Acutis, por exemplo. E o quinto e último ponto que eu trago aqui é a questão da misericórdia entendida e compreendida na veneração da imagem, mas entendida de uma forma profunda. O que é entender a misericórdia de forma profunda? Você se manter ali numa vida de oração e numa decisão tão certa que nada pode te abalar. É você reconhecer a sua pequenez enquanto um humano sem Deus e reconhecer a grandeza de um Deus Salvador que está ali para te apoiar independente do que acontecer. É muito comum no nosso caminho de santidade a gente tender a se acomodar com algum pecado, ou então ser muito... Isso eu falo de uma maneira muito particular também. Às vezes você é muito firme no propósito, mas você dá uma vacilada e aí você já olha para trás e põe tudo a perder. Fala, não. E isso é perigoso porque a gente tende a se acomodar no pecado. Entender a misericórdia de uma maneira profunda é você conseguir manter uma fidelidade de oração que ainda com esses pequenos tropeços você se enxerga humano, pequeno, pecador, mas se abre para uma graça muito maior que vai vir, pode vir, que deve vir. Então é manter a fidelidade. No vídeo de Santa Rita de Cássia a gente falava da fidelidade de oração. É manter essa fidelidade ainda que você peque. E aí, meu caríssimo amigo, meu irmão, quando você, talvez eu deixe isso de propósito aí, né, apoiado nesse ponto aí da fidelidade, quando você pensar em pecar, né, quando você tiver uma tentação, ou mesmo quando de fato você já tenha pecado de alguma forma, antes de você pensar em se lamentar, em desistir de tudo, em se conformar, a vida é assim mesmo, vamos que vamos, não tem outro jeito, eu sou assim, a minha história é assim, lembre-se do Jesus chagado e triste com Santa Faustina aparecendo para ela lá na cama e falando: você não tem noção do quanto eu estaria triste se você tivesse desistido de estar aqui. Deus se entristece quando a gente peca, mas ao mesmo tempo Ele tem os braços abertos, misericordiosos, para nos receber de volta. Então, não desista, não desista, não desista, não desista. Temos um Deus misericordioso e que nos ama muito. Ok? Esse vídeo já ficou grande de novo. Eu falo tanto de obediência e talvez não esteja sendo tão obediente, mas é que a gente vai empolgando. Santa Faustina é realmente demais. Um abraço, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Santa Faustina, rogai por nós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Tchau, tchau, até mais. Benedicat tibi Dominus, et custodis